Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. E aqui é a Cris. Então, eu tô hoje de novo aqui com a Cris. De novo? Porque é mais um assunto que ela participou intensamente. Então eu queria que ela falasse da parte que ela cuidou mais e eu falo da parte que eu cuidei mais, que é nós compramos uma casa. Uma casa. Aqui. Então, bora lá. Então, eu queria começar falando um pouquinho do porquê que a gente acabou fazendo isso, por que compramos uma casa. Quando a gente veio para Chicago, a gente foi primeiro para um apartamento, e aí de lá a gente se mudou para uma casa. Em Chicago mesmo, né? Isso. Agora a gente veio num apartamento em Chicago, mesmo na cidade de Chicago, e depois a gente foi. Daí a gente se mudou para um subúrbio chamado Forest Park, não porque a gente queria sair de Chicago, mas porque a gente queria um lugar maior. E daí um lugar maior dentro de Chicago ou fica numa área meio ruim, áreas que a gente não gostaria de alugar, ou fica muito caro. Ou o problema das escolas, né? Também isso era um quesito de que as áreas ruins eram geralmente áreas, as que eram legais de morar, não tinham escolas boas, e como a gente já tinha o Lui, né, e eu tava grávida, isso era uma coisa importante pra gente. E nas outras que era tudo muito legal, né, que teriam escolas boas, eram realmente um custo muito alto. Então, de repente, para quem viu o meu vídeo indo ao trabalho, se não, deixar aqui, não sei, em algum lugar por aí, é um subúrbio onde, na verdade, os trens comuns ali do meio de Chicago ainda vão. Ou seja, eu pegava um trem comum, não os trens grandes, que é o que, na verdade, eu estou pegando agora, que vão mais longe, né? E em questão de 40 minutos eu estava no trabalho mais ou menos. Agora, a gente está realmente num subúrbio valendo, assim, né? A gente está morando bem mais longe. Aqui só os trens grandes vêm, os trens ficam ali próximo, não vêm até aqui. É bem mais afastado, bem mais familiar, é realmente algo bem mais à parte da cidade de Chicago, né, do que a gente estava morando antes, que era praticamente colado, assim, era como se fosse um bairro mesmo, tinha um bairro de Chicago mais longe do que a cidade, né, que a gente morava praticamente, então era assim, papo 10 minutinhos de carro a gente já tava, eu ia pro trabalho em 12, 17 minutos de carro, então era super rapidinho, e agora não. Então, voltando, né, a gente tinha ido para Forest Park porque a gente estava procurando um lugar maior por causa da Chloe. Então, aqui de novo, de um dos lados aí o vídeo da gravidez. E então a gente estava nessa casa, que na verdade é uma casa de 2 andares, onde o primeiro andar era uma unidade, o segundo andar era outra unidade. Mas ela tinha bastante espaço. Não tanto assim, mas era bem espaçoso, tinha cada um seu quarto e tudo mais. Quando tinha hóspede ficava um pouco pequeno, mas tudo bem. Alugado. Alugado. Mas aí o que aconteceu? O dono da casa chegou pra gente, um cara super gente boa, e disse que ele ia voltar pro México, que a família dele é de lá, que a mãe dele estava mal, que ela queria voltar pra lá, então ele ia vender a casa. E daí eu não queria pagar pra ver, né? A gente não queria pagar pra ver. E de qualquer forma, faltavam poucos meses para vencer realmente o nosso contrato. E aí ele até daria mais tempo, né? Ele não expulsou a gente de lá, ele falou que a gente podia tomar o tempo que a gente precisasse. Mas a gente ficou meio inseguro e a gente vai ter que sair de qualquer forma. Então, quanto antes a gente fizer isso, melhor, né? Então... a gente não estava, na verdade, pensando em se mudar. Mas aí como aconteceu tudo isso, a gente começou a procurar um novo lugar para alugar. Até que tinha uma casa em um outro subúrbio, a gente foi ver e conheceu a corretora que participou de toda a jornada com a gente. Aí ela falou assim, ok, vocês estão procurando um lugar ainda um pouquinho maior do que a casa onde já estavam, e aí vocês vão ficar por volta ali de um valor de aluguel que pode ser o mesmo valor de uma parcela. Daí eu falei para ela, ok, mas espera lá, tem 2 pontos aqui. Um aqui eu não tenho dinheiro para dar de entrada agora, e o outro é que eu não tenho green card, não sou cidadão, eu só tenho visto de trabalho. E ela olhou pra mim e falou, não, mas não tem problema. Existem esquemas ali que você paga somente 3% de entrada e você pode comprar uma casa mesmo sem estar morando aqui. Então, isso não tem problema. E aí começamos então a pensar, a pesquisar. Ela começou a mandar vários documentos pra gente com simulações, de acordo com algumas casas que a gente estava vendo em certos subúrbios. Não vou entrar aqui nos menores detalhes de valor e tudo mais, mas a gente viu que realmente tinha algumas casas que a gente estava pensando em alugar que iam ter um aluguel mais caro do que a parcela que a gente vai pagar do financiamento.
Então a gente olhou um pro outro e pensou, vamos lá, então vamos tentar comprar uma casa, porque eu sempre fui um pouco contra comprar, para quem de repente já viu aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ou já viu isso em outro lugar. No Brasil, no geral, a parcela de uma casa fica muito mais caro do que alugar. Então vamos dizer que tem uma casa que é alugada por R$ 1.500, você vai pagar uns 3.000 de parcela. Comparando, né, a mesma casa. Isso, a mesma casa. Dá uma ideia de um imóvel de mais ou menos o mesmo valor, né? Se fosse financiar ou se fosse alugar. Mas o que acontece é que aqui, além de a gente ter dado uma entrada muito baixa de 3 ou 3,5%, agora não tenho 100% de certeza, o nosso juro é de menos de 4% ao ano. Então, é um financiamento de 30 anos, como os que tem no Brasil. No final desses 30 anos, a gente vai ter pagado bem mais do que a casa vale. Mas aí, se pensar que o que eu estou pagando hoje, o que nós estamos pagando de parcela do financiamento, é o mesmo valor ou até menos que seria um aluguel, não tem dúvida, né? Não tem desvantagem nisso, porque querendo ou não, no final das contas, isso aqui vai ser nosso. Então mesmo tá gastando esse mesmo montante, né? No final desses 30 anos. Mesmo que a gente vai pagar mais do que a casa vale, no final vai ser nossa. Se a gente passar esse tempo todo alugando, gastando a mesma coisa, nada vai ser nosso. Então, nesse caso, vale a pena. Isso não foi combinado, hein? Então, o maior motivo que eu queria que tu participasse hoje é justamente a busca. Como é que foi? Porque, beleza, eu tava ali junto, tu me mostrava as coisas, mas quem fez a busca foi tu, basicamente. Então, conta um pouquinho como é que foi isso. Então, na verdade, primeiro que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de olhar imóvel, de visitar imóvel. Aqui tem bastante esse lance de open house, que foi onde a gente conheceu a nossa corretora, né? Uma dessas casas que a gente foi ver. Justamente ela estava para vender ou para alugar, mas ela era um open house. Então, eles abrem as casas em determinados dias, geralmente no final de semana, e você pode visitar num período, né, de tempo que eles deixam aberto. E aí, enfim, tu pega todas as informações com eles e vai ver o imóvel sem compromisso nenhum. Isso é muito legal. E aí eu peguei uma lista, né? Eu fui atrás de várias casas que a gente teria algum interesse, que tivesse um open house, porque às vezes nas fotos é uma coisa e o imóvel lá é outra coisa. E pegasse essa lista onde? Então, e aí essa lista, primeiro eu comecei até a olhar alguns sites, mas aí depois eu acabei achando um aplicativo, que o nome, se alguém tá aqui, né, quiser procurar, é Trulia, o nome, eu não sei como se fala em inglês, é Trulia. Talvez. Mas tem outros também que a gente tava usando, né? Tem o Redfin. Redfin foi no final só. E tem o Zillow também. São outros aplicativos realmente na mesma vibe, né, na mesma linha de raciocínio. Mas eu procurei 95% no Trulia, eu gosto bastante. Eu acho que ele é bem completo, é um aplicativo super completo. Você coloca os seus filtros lá certinho, assim, das suas preferências, né? E aí a gente queria alguns detalhes, né? Que tivessem escolas boas, que fosse um subúrbio familiar, seguro, enfim, alguns detalhes a mais na casa. Mas daí o aplicativo é muito completo. O aplicativo mostra toda a área de segurança, de violência do local, todas as fotos das casas, nossa, né? Muito interessante, né? O mapa, se tem trem, se não tem, você consegue colocar o lugar do seu trabalho e o local onde é a casa e mapear, ver qual é o trajeto, né? O GPS dá uma opção de carro, se você for de carro, se você for de trem, se você for de Uber, enfim, a gente dá toda uma trajetória, o tempo que você vai levar, determinados horários do dia, né? Se você quiser, é muito legal. Então, assim, o aplicativo é super completo. E aí eu passava horas, né? Enquanto o estava no daycare, eu passava, sei lá, 5 horas por dia, às vezes, olhando casa por casa. Às vezes eu pegava uma área, essa cidade é legal, esse local, né? Esse subúrbio é interessante, não é tão longe, que foi o nosso fator predominante no início, foi não ser tão longe, né? Que fosse mais próximo por causa do trabalho do André. Eu perdi essa batalha. Então, no começo começamos assim, né? Começamos com a expectativa de pegar um local mais próximo, porque a gente gosta de Chicago, porque a gente não queria tão longe para o André não ter tanto trabalho, né? Tanto tempo perdido na ida ao trabalho. E aí eu comecei a falar, cidades, né, subúrbios que tivessem escolas legais, que são mais próximas. Aí eu pegava esse mapa e olhava todos os imóveis que tinha na região, até o valor que a gente poderia pagar, né? E aí eu olhava uma por uma, eu ia olhando todos os imóveis e ia salvando as que eu achava interessante. Aí no final depois a gente tinha uma lista de umas 10, 12 casas em vários lugares diferentes, porque tem
muitos subúrbios por aqui, tem muitas cidades. Então, e aí a gente ia indo por ordem de eliminação, e quando tinha algumas, assim, 5, 6, a gente ligava, né, a gente falava com a corretora, e a gente agendava a visita e ia ver. Aí aqui entra um detalhe muito interessante daqui, né? Como é que a gente acha aleatoriamente um imóvel, liga para nossa corretora e vai ver o imóvel? Porque no Brasil, eu não sei se tem um lugar que é diferente, mas a nossa experiência nunca foi assim. Tem um imóvel, ele está por uma imobiliária, você tem que ligar para aquela imobiliária e ver ele. Aqui é diferente. Aqui existe um cadastro geral, pelo menos em Illinois, tá? Porque, lembrando que aqui as coisas são por estado. Então existe um cadastro geral dos corretores e de imóveis, e aí tem um aplicativo, então o corretor consegue entrar naquele aplicativo. Isso daí geralmente tem uns cadeados assim, que eles têm uma senha, que daí digita a senha nele e consegue pegar a chave de dentro. Então ele entra lá, reserva um horário para ir com o cliente dele ou dela, e vai até a casa, apartamento, seja lá o que for, mostra e depois coloca a chave lá de volta. Então esse processo ele pega todo... a senha, né, desse cadeado, no caso, que tá bloqueada a casa, e aí ele leva pra gente pra ver qualquer imóvel que a gente tenha interesse, né, porque todos eles estão no mesmo banco de imóveis. Isso é muito interessante, porque não precisava ficar olhando imobiliária por imobiliária, né. Isso foi muito legal, porque daí em vez de a gente precisar ficar toda a vida conversando com um novo corretor, explicando o que a gente quer, e daí ter que ficar ouvindo ladainha um corretor querendo empurrar a goela abaixo, alguma coisa, não. Ela já sabia o que a gente queria, teve uma casa que a gente foi, ela olhou pra gente e ela falou assim, gente, isso aqui não é pra vocês. Vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar, porque ela sabia que a gente ia fechar com ela, que a gente gostava dela e tudo mais, e não adiantava ela empurrar alguma coisa goela abaixo. Aí o que acontece? Se o imóvel for da imobiliária dela, ela vai ganhar 6%. É imobiliária, né? Isso é algo né? daqui, né? Interessante se falar. E daí, se por acaso o corretor vender ou alugar um imóvel que não estava na imobiliária dela, ou... em outro registro, né? Em uma outra pessoa. Aí eles ganham meio a meio. E daí eu até perguntei sobre isso pra ela falou assim, olha, querendo ou não, ganha-ganha, porque daí de vez em quando um corretor também vende ou aluga algum imóvel que tá na nossa imobiliária, então tudo certo, sabe? E assim eles vão, né? E eles daí tem um leque também, né? Muito maior de opção. Você, em vez de você ter 15, sei lá, na sua imobiliária ela ia ter 3 imóveis, 3 casas do nosso interesse que a gente gostasse. Mas se a gente não gostasse nenhuma delas, a gente não ia fechar com ela e deu. E assim não, assim, ela tinha centenas de casas, porque estavam todas disponíveis, e aí ela podia ganhar um pouquinho, qualquer uma, né? Sinceramente, eu achei sensacional essa ideia. Eu acho que funciona bem melhor, acho que devia ser assim em todos os lugares. Realmente é muito interessante, né? Também válido. Enfim, depois de toda essa busca, a gente não conseguiu o que a gente queria mais próximo e a gente acabou indo um pouco mais longe daí para conseguir conciliar tudo isso dentro do nosso orçamento, né? Um local que a gente gostaria e que fosse muito bom para as crianças também. Basicamente a gente sentou junto e pensou, ok, a gente vai ter que ceder em alguma coisa. O que é melhor a gente ceder? Na distância, nas escolas, na qualidade da casa, no preço? E no final das contas, eu falei, não, eu vou ceder então na distância, vou demorar um pouco mais para ir para o trabalho, mas pelo menos a gente vai ter todo o resto que a gente quer. Porque daí as outras geralmente... as outras vezes ia ter 2 coisas mais ou menos, e aqui a única coisa mais ou menos é realmente a distância, então melhor assim. Sim. Bom galera, então era isso aí por hoje. Essa foi a parte mais da busca mesmo e tudo mais pela casa. E eu vou fazer uma parte 2 logo em seguida, que vai ser toda a parte burocrática de fechamento, documentos e tudo mais, só para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então é isso, daí se você gostou, se inscreve, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se tiverem alguma pergunta, coloca nos comentários, qualquer coisa a gente faz mais algum vídeo, qualquer coisa a gente fala depois também como é a mudança, como foi a mudança, enfim, se vocês gostaram, curtem aí, compartilhem e se inscrevem no canal. Até a próxima. Tchau. Valeu!